e é acima de 7 na escala Richter e tudo mais. Então são muitos detalhes, né? Agora teve um muito interessante também, que foi o dos OVNIs, dos aliens. Que você, essa visão, preciso que você conte com detalhes. Não, então, o que é o complicado? O que tá, um exemplo, eu sempre menosprezei essa questão de OVNIs, de alien, essas coisas, que a gente considera isso como teoria da conspiração literal. Só que dentro dessas visões também, Deus começou a me mostrar muita coisa referente a OVNI. E eu não entendi o porquê, tanto que eu nunca criei nessas coisas, eu nunca nem considerei essas coisas, né? Pra não dizer que eu nunca vi. Quando nunca curtiu ficção científica, nada disso? Nessa parte não, de estresse nunca gostei. Pra não dizer, eu comecei lendo livro, eu lembro quando era na minha adolescência, comecei lendo um livro que chamava Monumento UFO, que falava a respeito de experiências que pessoas tinham, mas eu achava tão absurdo aquilo ali que eu nem, né, até descartava e tudo mais. Então, quando eu comecei a ter essas visões, e tem coisas muito mais sério do que nós imaginávamos isso aqui. Essa transfiguração de demônios que vai ter sobre a Terra, principalmente na grande tribulação, é algo que nós não imaginamos, é coisa de ficção, de fato. O engano será tão grande que será coisa de fato de ficção. Aí o cuidado que eu tava tendo é porque eu não entendia. Você acha que essa vai ser a desculpa pro arrebatamento? Também pode ser, pra abdução alienígena, né? Falando que aqueles que atrapalhavam o mundo, eles foram tirados da Terra. Sim. Aqueles que atrapalham a ideologia judaico-cristã, aqueles que preservam o cristianismo. É aquilo que você falou, a igreja... Entendeu? De fato, eles podem estar preparando esse terreno, pra utilizando isso. Justamente a NASA agora já tá reconhecendo que tem, né? Exatamente. Um exemplo, eu vi, quando Deus vai mostrando, ele tenta nos mostrar pra quê? Ele fala assim, não, vou mostrar pro Tiago só pra mostrar que ele é profeta? Não é. Deus está nos mostrando para nos livrar do engano. Tanto que teve Até porque ele está usando Você viu o que aconteceu aqui no Brasil? Né, eu não lembro que local que aconteceu aqui no Brasil aqui. Eu esqueci o nome da cidade que aconteceu. No sul, sim, dava para ver. Aconteceu no sul? É. Então, eu vi aquilo ali antes de acontecer, uma semana antes, eu acho. Eu tava assim no local, e aí eu via o símbolo que ficou cravado lá na grama, lá que eles cravaram, eu vi ele no céu, e eu desenhei, tá lá no canal. Do jeito que tá lá, eu desenhei. Era tipo uma estrela, aquela estrela de Davi, mas meio, sei lá, se era satânica. Símbolo do satanismo, ao meu ver, né? Tava no céu, e dentro dele saía 2 OVNIs. Saía de dentro dele e vinha atrás de mim. Eu corria pra dentro de uma casa, quando eu olhava na janela tinha uma nave. Eu falo, eu não assisto filme pra ficar... não, nada disso, gente. Eu tava lá, era real. Eu vi aquilo ali. E aí, uma semana depois, aconteceu, né? De aparecer os símbolos e tudo mais. Exatamente aquele símbolo que eu tinha desenhado há uma semana antes. Eu desenhei e tá lá. E depois você viu também a luz lá na sua casa. Lá, literalmente... Não, aparece direto. Lá atrás da minha casa aparecem vários OVNIs disso aí. As pessoas que veem e não prestam atenção pensam que é uma estrela, mas não é. Porque ele se movimenta, ele desce, ele sobe. Não é drone. Eu consigo colocar o celular, eu filmo tal e tudo mais. Então, assim, isso tem acontecido muito frequente. Isso é um preparo para que as pessoas possam... se acostumar com essa ideia do que vem por aí, né? Com essa superioridade. Vamos colocar, entenda, não existe, tá? É o oposto. É óleo e água, vida extraterrestre, nessa circunstância, como eles colocam como alien, e a palavra de Deus. Sim. Ou seja, se eles provarem que existe vida fora da Terra nessas circunstâncias, vida inteligente e tudo mais, isso destrói o evangelho. Sim. Você entendeu? Ou seja... E o Senhor alertou a gente sobre isso, né? Desses enganos que seriam. Pode ser um dos grandes ápices da apostasia que vai haver no fim dos tempos. Porque automaticamente, se eles provando, automaticamente eles vão falar, e aí? E cadê os pastores agora para nos explicar isso? E de fato não tem explicação, a não ser que são demônios. Que é o engano, tá? Não tem explicação, tá? De vida inteligente. E o Senhor falou que ele se transfigura em anjo de luz, o que ele quiser aqui na Terra, enfim, tá explicado. Então o engano de fato será absurdo, assim, eles estão preparando algo grandioso. Mas imagina Jesus tentando explicar isso há 2000 anos atrás. Por isso que ele diz, ó, um dos sinais que ele falou é, haverá sinais espantosos nos céus. Então assim, haverá coisas absurdas que nós veremos, e eu tenho visto essas coisas, tá? Tanto que eu tenho tomado zelo, porque uma das coisas que eu não tinha entendido, lembra que eu falei até numa live, eu falei, gente, eu preciso dar um tempo, vou orar mais do que eu ficar falando essas coisas pra vocês. Porque eu não entendia se eles estavam interferindo nas visões que eu tava tendo, sabe, quando tem potestade de principados, que são os dominadores dos ares, essas citações que os profetas fazem, que Jesus faz, né? Tanto que Paulo, ele fala que são principados e potestade, dominadores dos ares. Aí Daniel também viu eles. Viu não, né? Mas Gabriel conta pra Daniel que teve uma guerra com eles. Quando Daniel começa a orar, depois Gabriel chega 21 dias depois. Aí Daniel, acho que Daniel fala até que enfim, né? 21 dias depois, eu tava aqui na campanha. Aí ele chega e fala, não, Daniel, é o seguinte, eu tava vindo, só que o principado da Média e da Pérsia não deixou passar. Eu tive que voltar, Miguel teve que vir guerrear comigo e aí eu consegui chegar pra te contar. Mas desde quando você botou o joelho no chão, Deus já tinha atendido o seu clamor. E a gente não se dá conta disso.
Às vezes nós estamos clamando a Deus por algo que não chegou, mas você não tem noção a guerra espiritual que está tendo por conta da tua oração. A gente não tem noção disso. A guerra está tendo no mundo espiritual, nos ares, por nossas contas. Então, o que eu entendo é isso. São esses principados e potestades, dominadores dos ares, que agora eles receberam essa questão da autoridade, a autorização, vou colocar assim, de Deus, para começar a querer se mostrar. Tá vendo as nuvens que estão aparecendo? Cada coisa que a gente vê que vocês falam assim, gente, não tá normal, né? São as dores de parto, né, pastor?